Bem-vindo, bem-vinda aqui ao podcast da SBU Rio. Estamos nós quatro aqui para falar de um tema bastante interessante quando o assunto é câncer de próstata, né? A gente tem a cirurgia robótica como uma novidade, que não é mais novidade assim, mas que continua ainda dando muito pano para manga, principalmente nos resultados funcionais pós-operatórios. Então, meu nome é Daniel Rampel, eu sou cirurgião robótico, entusiasta da técnica, e estou aqui com convidados para a gente bater um papo sobre esse assunto. Queria pedir para que cada um se apresentasse antes da gente começar aqui a nossa conversa. Legal. Olá, meu nome é Renato Faria, eu sou médico titular da Sociedade Brasileira de Urologia, também aí especialista na área de urologia, e vou estar aqui discutindo aí o assunto que a gente acordou. Eu sou Mauro Barbosa, sou fisioterapeuta pélvico, atuo na área de saúde do homem mais precisamente. Atualmente eu estou como membro do comitê científico da BENS e como pesquisador do processo transexualizador, mas apesar da temática agora um pouco recortada para essa área, é uma área que eu já atuo bastante tempo como docência e como assistência também. Tudo bem, pessoal? Eu sou Alex Schuh, médico urologista, especialista em urologia reconstrutora, sou professor auxiliar da Universidade Federal Fluminense e a gente vai bater um papo bem legal aqui sobre as novas tecnologias e o que tem mudado no nosso panorama aí da incontinência. Legal. Bem-vindo a todos os convidados, é um prazer para nós estarmos aqui nesse evento da SBU. E para começar, a gente queria fazer um traçado histórico, né, do que a gente considera como bom resultado funcional do paciente operado de câncer de próstata, desde a cirurgia aberta até o que a gente vê hoje com a cirurgia robótica. Então, vamos falar um pouquinho do olhar do cirurgião, Renato, antes da gente passar para eles. Renato, o que você percebeu que mudou realmente com a chegada da cirurgia robótica do ponto de vista técnico-cirúrgico? Legal. Daniel, acho que esse é um assunto que é um divisor de águas, né? A partir de 2000, a gente teve a disseminação de múltiplas plataformas robóticas pelo mundo, focado aí diretamente numa empresa, onde teve esse avanço e uma nova tecnologia sendo disseminada. No Brasil, essa plataforma chegou em 2008 e cada vez mais a gente tem essa mudança de paradigma, de mudança de sair de uma cirurgia aberta, de uma cirurgia laparoscópica minimamente invasiva, mas passar para ser uma cirurgia laparoscópica assistida por robô. O que a gente tem de ganhos aí, que acho que é interessante deixar claro aqui para todos, a cirurgia por robô, ela tem uma mudança muito grande relacionada ao pós-operatório imediato. Dor, controle relacionado às questões de melhora de imediata frente à recuperação, retorno domiciliar, menos alterações do ponto de vista intestinal. Essa é uma situação interessante de recuperação imediata das alterações funcionais que o paciente tinha antes na cirurgia aberta comparado à cirurgia robótica. A gente tem ganhos relacionados à parte funcional. Numa boa cirurgia robótica, a gente tem aí ganhos relacionados à parte tanto de continência quanto do ponto de vista de potência, principalmente de cirurgias mais preservadoras, pacientes mais jovens, e a questão do ponto de vista de continência, principalmente continência cada vez mais precoce, dependendo da técnica. Diferente da cirurgia aberta, onde a expectativa era sempre muito mais retardada de todas essas melhoras funcionais. Acho que essa é uma questão que é importante. Como que você enxerga isso, Daniel? Como que está a sua prática hoje em dia? Como que está essa conversa com o paciente frente à cirurgia robótica? Perfeito. Eu acho que a cirurgia... Eu falo para o paciente assim, olha, a grande vantagem da cirurgia robótica, na minha opinião, é que ela é uma cirurgia aberta, minimamente invasiva, que é completamente diferente da cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, mas tem limitações técnicas em relação à movimentação do instrumental cirúrgico, né? Então, para a gente aqui, todos nós que pegamos essa transição da aberta para a robótica, eu tive muita facilidade de entrar na cirurgia robótica porque eu me sentia fazendo uma cirurgia aberta. Isso, inclusive, me faz pensar que a curva de aprendizagem da cirurgia robótica é, inclusive, mais curta do que das outras técnicas minimamente invasivas.
E a grande vantagem é, com certeza, uma dissecção muito mais delicada dos tecidos, preservação das estruturas, dos feixes, a gente consegue uma uretra mais interessante. E aí, Mauro, te pergunto, porque essa transição da aberta, para a gente, a cirurgião, ficou claro, a gente lesava muito o tecido, né? Você, na fisioterapia, percebe uma mudança de pós-operatório de um paciente para cirurgia aberta em relação à cirurgia robótica? Eu acho que teve uma mudança que foi substancial. Acho que nos últimos anos, mais precisamente, eu tenho visto muito uma correlação dos pacientes chegarem ao consultório de forma tardia e ao 6º mês ainda incontinente. Então era quase que um ajuste após o 6º mês que a gente fazia, como na fisioterapia. E atualmente o paciente tem vindo muito precoce, tem paciente pós-sonda, né, quase que imediato, e com um grau de controle urinário incrível, assim, né? O nível de continência é algo que tem paciente que vai, a gente fica enviesado a avaliação, porque ainda está em processo ainda de recuperação, então ainda tem um edema, tem alguma coisa que a gente não mexe tanto, mas o paciente, entre vir na avaliação e vir na segunda vez, já é uma melhora substancial. O paciente, ele quase que vem seco, assim, sabe? Então, isso, acho que nos últimos anos, isso ficou muito um espaço, assim, abissal de diferença entre como era e como está agora. Isso é bem interessante. Perfeito. Bem interessante. Perfeito. A gente vai abordar o tema da disfunção erétil também, muito em breve, mas ainda pegando o gancho dessa lesão tecidual, uma queixa que era muito comum no paciente da cirurgia aberta, principalmente, era a perda de tamanho de pênis, a percepção de tamanho de haste de pênis. Alex, você na cirurgia reconstrutora, você tem visto que os pacientes não se queixam mais tanto assim dessa diminuição, ou isso ainda é um desafio para a cirurgia robótica que a gente ainda precisa pensar em como melhorar? Eu acho que isso está muito mais relacionado à maneira como o médico aborda o seu paciente antes de operar do que propriamente da cirurgia em si. Quando você se preocupa com a doença, com o câncer, e você se preocupa na reabilitação antes mesmo de operar esse paciente, já antecipando a ele que ele vai ter uma perda da função erétil, que pode ser transitória, mesmo que ele tenha uma boa ereção, ou que se ele tiver uma ereção que não seja tão boa, que ela vai continuar daquela maneira ou até mesmo pior, ele já vai se preparando para, uma vez que ele faça a cirurgia e retire o câncer, não que ele fique curado, mas que ele seja submetido à cirurgia, ele já sabe que ele tem um segundo passo para dar, que é a reabilitação peniana. Muitos pacientes não são informados disso. E aí tem um grande gap, que é o quanto ele volta a estimular a ereção depois de um tempo da cirurgia. E aí esse delay, né, essa demora para começar a reabilitação faz uma diferença grande nessa perda de tamanho peniano. Perfeito, perfeito. Isso é uma coisa que a cirurgia robótica mudou muito a minha percepção. Na era da cirurgia aberta, a gente tinha inúmeras técnicas diferentes. A cirurgia era aberta perineal, podia ser aberta transversal, longitudinal no abdômen, com preservação do rétices ou não. Enfim, era uma infinidade de técnicas e os residentes já começavam fazendo logo nos primeiros 2 anos de residência. Quando apareceu a cirurgia robótica, a técnica era muito bem definida. Isso, na minha opinião, contribuiu muito para os resultados funcionais e pós-operatórios serem tão interessantes no começo. Renato, como é que você faz essa comparativa? Você faz essa leitura também? Que na cirurgia aberta a gente faltava um pouco de protocolo, cada serviço fazia mais ou menos de uma maneira, e quando a cirurgia robótica apareceu, a gente meio que teve que seguir uma linha. Tudo bem que hoje isso ampliou, a gente já tem algumas novas técnicas, à medida que o cirurgião fica mais experiente, a gente avança em novas experiências, mas como é que é a sua percepção disso? Não, concordo integralmente. Uma situação também que é sempre uma base de discussão cirurgiões mais experimentados, serviços mais experimentados, a gente acaba podendo ter resultados aí melhores. Essa é uma situação que é importante. Mas isso que você comentou é bem verdade, né? Ou seja, a cirurgia aberta anteriormente tinha serviços e pessoas que faziam de algumas formas e outros faziam de outras. Com o advento da cirurgia, robótica e um estabelecimento de técnica, teve a necessidade desse aprendizado, desse treinamento ser baseado numa técnica, né, para que depois aí você pudesse ter algumas variações. Isso realmente gerou um padrão. Esse padrão, a maioria
teve aí resultados incomparáveis à cirurgia aberta anterior e como você mesmo adiantou, a partir do momento dessa liberdade de melhor aceitação e de melhor conforto com a técnica robótica, passou a ter algumas outras variações e algumas cirurgias mais complexas, desafios mais preservadores, cirurgias que a gente tenta caminhar muito próximo da próstata, ter menos trauma cirúrgico, mais preservação, justamente para que a gente possa ter melhores resultados, fundamentalmente da parte funcional. Mauro, o Daniel comentou sobre a parte da incontinência e você comenta aí de todas as questões de avanço e de melhora logo depois no pós-operatório, inclusive precoce. Você orienta para que o paciente vá lhe visitar numa consulta pré-operatória? Você já indica exercícios antes mesmo da cirurgia? Ou por esses resultados melhores, se a gente tem um paciente que faz atividade física de maneira regular, já faz outras terapias, RPG, Pilates, ele já está cumprindo aí uma necessidade básica de estímulo do assoalho pélvico e você orienta a seguir a rotina dele? Ou recomenda que essa terapia seja pré e depois pós-operatório? A gente teve uma mudança de 2020 para cá, mais precisamente, ou mais ou menos isso, quando a gente começou a ter algumas avaliações de assoalho pélvico via ultrassom cinesiológico. Isso fez uma mudança também muito considerável da nossa abordagem, porque era um questionamento que eu sempre tive desde que eu trabalhava, mas a substância que a gente tinha, o substrato científico era que a condução desse paciente era via contração anal, era via avaliação anal, contração anal, exercício era baseado nesse lugar. Assim. Para mim isso nunca fez muito sentido, mas a literatura falava uma coisa, eu no meu lugar não podia contestar, exceto ficar incomodado pela perspectiva de conhecimento biomecânico. Assim, né? Não faz sentido, o homem não tem cloaca, o homem tem um ânus e uma uretra. Então, se fosse uma cloaca, eu entendo que tudo poderia ser resolvido por ali, mas não é. Então, os últimos trabalhos que tiveram avaliação com a ultrassonografia cinesiológica, eles entenderam que esse comando, essa ideia de contração anal, isso cai completamente por terra. Entende-se que o assoalho pélvico é camadas, né? A gente pensando na perspectiva muscular, e o períneo é a camada mais externa dele e que não condiz com a profundidade que está o esfíncter uretral externo, por exemplo. Então, você pode facilmente contrair o ânus isoladamente e não chegar ao esfíncter uretral externo. Então, isso fez uma mudança muito grande da nossa abordagem, e junto com isso, alguns questionamentos começaram também a ser trazidos, que existiam algumas práticas outras da fisioterapia não pélvica, que existe uma solicitação de assoalho pélvico, né? Solicitar, a gente pode comparar solicitar você ser uma pessoa que caminha. Eu caminho todos os dias. Quer dizer que você consegue correr? Não. Então, se você faz RPG, você está caminhando, está mantendo a estrutura profunda do corpo, que é capaz de ter essa ativação, assim como o Pilates, mas ele definitivamente não consegue ter nenhum grau de seletividade ao trabalho específico que a gente faz com ativação a nível uretral, né? E com isso a gente acabou conseguindo ter um ganho interessante, porque a gente até hoje não tem uma padronização de avaliação de assoalho pélvico masculino, isso não existe na ICS, por exemplo, não existe uma padronização para isso. A gente fez um híbrido entre gineco e prócto e faz uma avaliação anal e virou um Frankenstein esse tratamento, que de 2020 para cá começou a se entender que não, a gente tem alguma coisa mais interessante para poder pensar. E isso começa a trazer ao nosso olhar com mais precisão, e um dos testes que ainda é pouco visto, pouco falado da importância dele para a gente, até a gente tem um certo cuidado na abordagem, que é para o paciente fazer o stop test, que é interromper o jato de urina, não como tratamento, não como recurso cotidiano, mas para ele entender que músculo é esse. Porque se a gente for pensar em estrutura cerebral onde representa meu corpo, o músculo de Penfield não tem períneo. Então, até que eu consiga entender aonde eu contraio, que lugar é esse, qual é a função desse músculo, que não é forte. É a oclusão uretral, é uma estrutura ínfima que está sendo ocluída, né? Então, essa força exagerada, essa força descabida até na região anal, ela acaba não tendo representação lá para cima. Então, a gente conseguiu hoje estar mais limpo nesse sentido, entendendo um pouco melhor sobre esse assoalho pélvico.
ainda um pouco segmentado, né? Ainda não tem nada padronizado ainda sobre isso. A gente ainda vem muito, a avaliação que a gente usa muito é a avaliação de Oxford, né? Modificada, e a avaliação de Oxford, quando eu dou aula, eu falo muito para meus alunos, assim, né? Eu descrevo a avaliação e uma das referências é o movimento vaginal em direção cefálica. Como é que você reproduz? O que você entende disso aqui? Assim? Como é que você usa uma coisa que você não teve nem um outro trabalho que trouxe essa reprodução adaptada? Não houve. Então, a forma mais eficaz, na verdade, é stop test, ele consegue identificar isso um pouco melhor e a gente traça o tratamento a partir desse paciente conseguir topograficamente entender o que é assoalho pélvico e quando ele contrai, obviamente que o ânus é a primeira estrutura que vai aparecer, mas que ele precisa subir essa contração para ele acessar nível uretral. Então, a gente teve uma mudança bem grande aí. Perfeito, gostei da analogia que você falou. Você anda, mas consegue correr. E aí eu vou puxar esse gancho para perguntar para o Alex da ereção, né? Porque o paciente às vezes ele tira a sonda e ele fica feliz porque ele tem ele fala assim, não está 100% morto, tá? Mas aí você fala, olha, mas é importante a gente começar uma reabilitação peniana logo após que tira a sonda. E o paciente às vezes não quer fazer porque ele acha que aquela mínima ereção que ele tem ali já seria suficiente. Aí eu gostei da analogia exatamente por causa disso. Essa ereção é o suficiente para uma penetração vaginal ou anal? Então, Alex, fala um pouquinho pra gente como é que você faz esse pós, assim, tirou a sonda, já começa a reabilitação? Qual é o protocolo que você usa? Antes de responder a tua pergunta, eu queria falar um pouquinho dessa que o Mauro acabou de falar, que eu converso muito com meus pacientes sobre a questão de você fortalecer a musculatura abdominal e a musculatura perineal. Ninguém nunca pediu para você ir na academia e fazer exercício para fortalecer o períneo. Nunca ninguém falou sobre isso. Então é uma novidade para o paciente, aonde que ele tem que contrair, como que ele tem que contrair, ainda mais sendo uma área desconhecida. E viu-se isso muito nos atletas de alto rendimento, onde tinha uma contração abdominal muito grande, principalmente mulheres, um levantamento de peso, e aí você vê que mesmo fazendo levantamento às vezes com peso, elas perdem a urina, porque não tem o controle do assoalho pélvico, né? E são pacientes rígidas, são atletas de alto rendimento. Perfeito. Em questão da reabilitação peniana, eu acho que ela começa, como eu volto a dizer, no pré-operatório. Você entender primeiro se esse paciente tem alguma disfunção erétil ou não tem. E qual é a expectativa dele. Uma vez que você alinha a expectativa no pós-operatório, você vai falar para ele, você tem chance de ter uma disfunção erétil ou você vai ficar igual ou pior do que você já está. A gente tem que começar a tratar o quanto antes. E aí eu começo a conversar com ele para saber como é que é a ereção antes. Eu não espero que um paciente que não consiga ter uma boa ereção, que vá ter uma boa ereção depois de operar. Bem pelo contrário. A chance dele piorar e piorar muito, evoluir até mesmo uma prótese peniana é grande. Então, eu tento entender quais são as expectativas dele. Uma vez que ele termina, faz a cirurgia, retira a sonda, eu começo as ereções com bomba a vácuo primeiro, para não perder comprimento peniano, para manter esse pênis recebendo aquele sangue que vem da pelve. E o paciente fica feliz em ver o pênis crescendo dentro do dispositivo. É um biofeedback. Exato. É um biofeedback de ele que as consegue, coisas ele consegue, meu pênis está voltando a ter ereção, mesmo sem vontade, mesmo se ele conseguir manter, já é algo que deixa ele feliz. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade ainda muito machista. Muito fálica, né? Muito fálica. E a percepção psicológica de que o pênis está ali também é importante, né? Exatamente. A disfunção erétil tem muitos outros fatores, além da preservação ou não do feixe vasculonervoso. É uma tendência que esses pacientes, eles façam, por conta de não observar a ereção quando isso acontece, eles têm um certo abandono do pênis, né? Perfeito. E aí isso cicla negativamente para todo o processo de disfunção erétil, né? Então deixa de namorar, deixa de beijar, deixa de abraçar. E aí quando você pergunta sobre desejo, ele não sabe nem do que se trata. E a palavra é essa mesmo, é o abandono, né? Eu falo para os pacientes assim, olha, se você abandonar o seu pênis, às vezes fica difícil até para a gente colocar uma prótese. O grau de retração e de atrofia é tamanho que dificulta até um dispositivo resolutivo posterior. Muitas vezes a parceria já está numa fase da vida que ela não quer mais ter relação, ou que ela já está mais seca, que incomoda, onde a penetração já era difícil antes mesmo de operar. Então, mas aí a gente tem que bater nessa tecla, porque eu falo também para os pacientes assim, olha, uma coisa é você não querer ter, outra coisa é você não poder ter. Então, esse poder, que aí é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, né, esse empoderamento,
a gente tem que lutar por ele. O paciente ele tem que ter o poder de decisão se ele vai penetrar ou se não vai, e não simplesmente se render e dar aquilo como acabado, né? Eu, quando fiz a minha pesquisa do mestrado, foi em reabilitação erétil com vácuo, lá na UERJ. E era muito interessante porque tinha os pacientes, a preocupação maior inicial fica muito a incontinência, né? Porque ela tem uma perturbação social muito grande, né? O seu sexo até pode fazer você ficar até mal-humorado, mas você ainda consegue transitar em espaços sociais. A incontinência, ela é um perturbador social muito grande, né? Então tinha pacientes que você ofertava, né, a vacoterapia para eles e eles não traziam isso como uma necessidade porque estavam naquele momento cuidando da incontinência. Muitas vezes com as mulheres que não tinham, já escutei, eu acompanhava a parceira, muitas vezes vinha na consulta e algumas falavam, não, deixa do jeito que está, que deu, assim, mas você via claramente que o paciente estava buscando por aquilo ali. E o quanto essa observação do pênis ereto, mesmo pelo vácuo, né, o quanto fazia com que aquilo desse um reforço positivo para que ele retomasse a sexualidade dele, né, e aí saber onde que isso vai ser encaixado, se vai ser, né, tentando ter contato com a parceira, ou se vai ser uma coisa fantasiosa, isso é particular, né? Mas aquilo era muito empoderador para ele poder ver que ele retomou, mesmo que artificialmente, aquela ereção. E a tecnologia hoje em dia faz muita diferença. Tem uma melhora da qualidade dos dispositivos a vácuo. Nossa, agora estão ótimos. Falando da tecnologia, puxando o assunto de novo para a cirurgia robótica, quando a gente faz um tratamento para um câncer de próstata, né, para um paciente com câncer de próstata, a gente foca em os 3 principais objetivos. Primeiro, o controle do câncer, obviamente, é o controle oncológico, né? Depois é a continência. E, em último, mas não menos importante, a disfunção erétil. Então, eu falo para o paciente, primeiro, câncer, vamos tirar esse negócio fora. Nesse ponto, a cirurgia aberta e a cirurgia robótica, elas se equivalem, né? A grande diferença aqui é o resultado funcional. E a gente tá aqui o tempo todo falando que a cirurgia robótica tem melhores resultados funcionais. E aí, Renato, puxando a sardinha aqui para o cirurgião, hoje em dia a gente está operando cada vez menos pacientes com câncer de próstata, né? A gente está fazendo o tratamento de vigilância ativa para cada vez mais pessoas. Claro que, pensando em resultado funcional, essa linha de tratamento, que é a vigilância ativa, tem o melhor resultado funcional, porque a gente não está agredindo tecidualmente estruturas nobres. Mas a cirurgia robótica, ela hoje, ela está num contexto completamente diferente de uma cirurgia aberta do passado. A cirurgia aberta do passado, eu já vivi isso, eu vi muito de perto, a gente operava pacientes Gleason 4, Gleason 5, e esse Gleason hoje em dia não é considerado mais câncer. A gente já está pensando se vale a pena mudar esse conceito, inclusive do Gleason 6. Então, quando a gente fala que o resultado funcional da cirurgia robótica é muito boa, a gente está operando pacientes de risco intermediário e risco alto. Você não acha sensacional isso? Sem dúvida, e assim, é uma cirurgia mais complexa e, como você comentou, né, no primeiro momento a preocupação de todos, da família do paciente, é do risco oncológico, da preocupação do câncer. Mas a nossa visão acaba sendo uma visão muito mais ampla, né? Principalmente sabendo que esse doente vai voltar para a gente, a expectativa é que tenha um PSA indetectável e segue a conversa, né? E como que está a minha incontinência, como que está a minha impotência, e antes que o foco era só oncológico, o paciente vira a página e continua a sua vida depois da história oncológica, né? E tem todo o interesse de voltar ao que era antes, né? Ou seja, como que vai ficar essa minha normalidade? Eram situações habituais e agora tem essa intervenção, né? Ou seja, é desafiador a gente cada vez mais buscar e aquela medicina de precisão, uma medicina customizada para cada paciente, de modo que a gente tenha uma cirurgia, que a gente tenha uma leitura ampla, né, nomogramas, ressonância, a gente vai mais perto, vai mais longe do feixe, qual vai ser o nosso grau de preservação. Olha, é um paciente de alto risco, olha, senhor, para o seu caso, a gente vai ter mais chance de incontinência no pós-operatório, a gente tem uma uretra curta, tem uma lesão de ápice, é uma lesão que parece ter algum acometimento
já dentro e próximo da área uretral, tem uma área de risco junto ao colo vesical, uma lesão de base, ou seja, a gente consegue ter algumas avaliações prévias de falar para ele, olha, a nossa cirurgia não vai ser uma cirurgia muito preservadora, é importante que a gente tenha uma cirurgia mais alargada, de modo que a gente consiga ter aí um controle efetivo do câncer, e essa cirurgia até pode ter maiores complicações, pensando em linfadenectomia e extensão da nossa cirurgia. Só para continuar o raciocínio do Alex, o Alex tinha comentado e o Daniel tinha perguntado a ele sobre a questão da terapia de reabilitação. Alex deu a largada falando sobre a terapia a vácuo. E como que é a sua sequência e como o Mauro trabalha em dobradinha com o Alex, falando também com o paciente frente à fisioterapia, mas não só focado na parte de incontinência, mas também na parte de impotência e talvez aí vamos falar aquele paciente que já está quase seco, ou perde muito pouco e o foco dele é mais funcional peniano do que relacionado à parte urinária. Então eu começo inicialmente já com a tadalafila diária, 5 miligramas, no pós-operatório inicial ou quando ele retira a sonda. Retirando o catéter vesical, já peço para ele já tem o dispositivo a vácuo em casa para começar. Eu tenho um exemplar no consultório, eu peço para ele ir no consultório para ensinar ele a fazer. Eu tento avaliar com ele qual a melhor posição para criar o vácuo. Muitas vezes o uso da bomba a vácuo não é fácil, traz a pele da bolsa escrotal junto, o paciente não consegue criar o vácuo, ele tem medo daquilo ali, às vezes ele gera um vácuo muito maior e aí traz o testículo junto e aí ele sente dor e ele para de fazer. Então eu tento ensinar para ele no consultório como fazer. Explico, percebo se a melhor posição para ele é em pé, sentado ou até mesmo deitado, né, onde ele se sente mais à vontade. Peço para ele fazer 4 a 5 vezes por semana por 20 minutos, de preferência à noite, quando ele estiver tranquilo em casa, ou pela manhã, no momento que ele esteja sozinho, que ele esteja à vontade para fazer. Percebo, faço uma consulta geralmente 1 mês depois para ver se ele está adaptado, se não está, se ele está feliz. 3 meses, se ele está conseguindo ter algum tipo de ereção ou não, mesmo com o uso da tadalafila e da bomba. Muitas vezes eu acrescento uma terapia combinada com a sildenafila de 100 miligramas. É algo off-label, né? Mas já tem muita gente tratando e fazendo isso. E o meu deadline são 6 meses. Se eu sei que esse paciente já tinha uma disfunção erétil antes, com 6 meses eu peço para ele fazer um Doppler com injeção intracavernosa. Muitos pacientes não querem fazer, não gostam, não se sentem à vontade de fazer uma injeção intracavernosa, mas eu faço com eles no consultório, eu mostro como é que é, faço o exame junto com eles, vejo se ele tem uma boa resposta ou não. Às vezes ele vê o pênis em ereção com uma boa qualidade, muda completamente aquele mal-estar de aplicar uma agulha de insulina no próprio membro, né? Então, tento trazer ele para perto e acolher. Eu acho que essa é a... E só uma dúvida que surge às vezes no consultório. Eu já tive pacientes falando, olha, Renato, eu preferia a bomba peniana automática. Outros pacientes, olha, eu não consigo controlar adequadamente o vácuo, eu prefiro a manual. Você recomenda mais uma ou outra? Na sua visão, o que os pacientes melhores se adaptam? E você recomenda também a questão do anel que vai fazer a estase venosa, se esse paciente consegue ter ereção, utiliza anel, por quanto tempo, enfim, como... Eu não sou muito fã dos constrictores penianos, mas se esse paciente se sente confortável, né, ele tem que botar de uma maneira que não machuque a bolsa escrotal, os testículos, e também que não impeça ele de manter e fazer, às vezes, uma compressão a mais do que deveria na região. Mas o grande cerne é o que o paciente se sente mais à vontade. Eu sempre opto pela bomba automática. Hoje em dia a gente consegue criar pressões e ir aumentando as pressões ao longo do tempo e ensinando ele, uma vez que ele se sente confortável com a bomba, ele vai aumentando gradativamente a pressão. Lembrando que se ele botar uma pressão muito grande, ele vai fazer hematoma na glande e aí tudo que ele construiu até aquele momento, ele vai dar 3, 4 passos para trás. Sim, eu na pesquisa eu utilizei um dispositivo da fisioterapia. A gente tem um dispositivo de vácuo, terapêutico.
E na literatura até então falava-se de uma medida para esse vácuo, né? Que era em torno de 12, menos de 200 milímetros de mercúrio, mais ou menos. E é interessante porque no aparelho eu consigo dosar esse vácuo exatamente, assim. Só que isso era insuportável, nenhum paciente tolerava essa carga de vácuo, né? E aí você começa a ver, porque se o paciente começa a entrar de alguma maneira, se ele começa a ter algum componente oclusivo próprio, o vácuo precisa ser menor. Então nem sempre a potência máxima controlável, confortável, né, ela vai ser usada, porque se o paciente começa a recuperar a ereção, automaticamente a quantidade de vácuo ofertada tem que ser menor, sim, porque soma, né, então ele passa a ter desconforto, até então não era, né. E uma métrica que eu acho muito interessante, eu acabo fazendo um follow-up, porque a fisioterapia é semanal, então eu acabo conseguindo ver um pouco mais esse paciente. E o que é interessante é que nesse processo ele vai observando que no início o pênis fica deitado no cilindro, ele é simplesmente sugado ali para dentro e fica deitado no cilindro. E o avançar, quando ele começa a entrar com o seu próprio mecanismo veno-oclusivo, ele começa a soltar e ficar ereto no meio do cilindro. E eu vi isso exatamente na pesquisa. O paciente, quando estava avançando, você via que o pênis soltava do cilindro e tinha uma ereção misturada com a estimulada pelo próprio vácuo. E só para poder fechar com relação aos constrictores, como reabilitação ele não entra mais, então não é um mecanismo de reabilitação, o anel constrictor. Ele tem que ser usado com uma certa parcimônia, porque tem o tempo médio estabelecido em torno de 20 a 30 minutos no máximo. O paciente só consegue ter uma ereção favorável para a penetração, que é essa a finalidade, né, de usar o anel constrictor para a relação. Geralmente quando o paciente tem um estado um pouco mais avançado de tratamento, dificilmente ele começa e consegue dar conta de fazer isso. E aí a orientação do anel adequado, né, já que ele pode fazer uma compressão uretral, pode ter outras perturbações, então nunca utilizar o de látex, porque eles são muito rígidos, né, e os de silicone têm uma maleabilidade um pouco melhor, e aí ver se o paciente se adapta, se ele se interessa em ter toda essa engenhoca para ter uma ereção e ter uma relação, mas é uma alternativa que pode entrar para o paciente, né? E às vezes eles aderem bem a essa proposta. E na condução da físio, o que fica interessante nesse processo, né, que acho que esse meio de campo, né, do tempo do Alex e do meu tempo, é que a gente consegue fazer que o paciente tenha uma boa adesão, porque facilmente a gente percebe, se o paciente for só orientado, se você volta daqui um mês com essa orientação, facilmente ele não sabe nem como é que foi a orientação que você deu lá atrás, quiçá está fazendo a reabilitação em casa. Então, às vezes, esse processo, que talvez seja educação em saúde, né, uma certa abordagem mais diretiva, né, de ajuste terapêutico, né, tá certo, como é que tá, puxou a bolsa escrotal, que é o desespero que eles têm, né, quando puxa lá para dentro. Acho que essa palavra que você usou, engenhoca, eu acho que é bem importante, assim, é uma coisa que eu no consultório tenho esse cuidado, e você sente esse termômetro na consulta, é a questão do quanto o doente está entendendo todo o processo de reabilitação, como ele está vendo toda essa engenharia, como ele está aceitando essas nossas linhas de cuidado. Às vezes é um paciente que aceita até 6 meses, outro é um paciente que, olha, ele quer ter uma resposta objetiva de maneira mais precoce, vamos logo dar uma terapia intracavernosa de maneira mais rápida, ou seja, eu acho que essa é uma questão que é fundamental, alinhar essa expectativa, entender aí o desejo do paciente. Vejo isso porque antes não era normal, o doente tinha isso de maneira natural, e quando tem isso de maneira natural, alinhar essa expectativa às vezes acaba sendo frustrante, ele quer resultados rápidos. Por outro lado, o paciente que ainda pode reabilitar e que já tinha disfunção erétil anterior, eu acho que é aquele paciente que esvazia mais rápido, né? Olha, eu acho que chegou o meu momento, aqui eu já não consigo chegar à frente, e como o Daniel comentou, acho que é possível a gente oferecer técnica, é possível que tenha uma reabilitação completa. A gente tem pacientes cada vez mais velhos tendo boa resposta, operando de maneira mais velho, tendo boa resposta oncológica, funcional, e tendo uma possibilidade de retornar de maneira completa tanto a parte urinária quanto a parte sexual, né? Perfeito. Essa frase, para mim, é sensacional. É alinhamento de expectativas.
A gente está falando aqui da transição da cirurgia robótica. Hoje em dia a gente já está vislumbrando integração com IA, com modelos de 3 dimensões, analisar o exame de imagem ao mesmo tempo, na mesma tela da cirurgia. Mas, apesar de tudo isso, a gente está aqui fazendo um podcast falando sobre como melhorar resultados funcionais. Então, alinhamento de expectativa, na minha opinião, é mandatório. Não é porque a gente está na cirurgia robótica que a gente vai vender um peixe para o paciente, né, de que o resultado é sensacional, porque existem desafios. Com certeza, em relação à incontinência urinária, os resultados são muito interessantes. Se a gente comparar uma técnica com a outra, é completamente diferente. Em relação à disfunção erétil, os trabalhos são bem conflitantes, mas a pergunta que não quer calar. Renato, a cirurgia aberta, ela é errada? Ela está contraindicada? Bacana. Daniel, a cirurgia aberta não está errada, assim, a cirurgia aberta não está errada, a técnica ainda é uma técnica estabelecida, é uma técnica vigente, é uma técnica que a gente faz de maneira regular nos hospitais públicos, onde, por exemplo, onde eu atendo, a gente continua fazendo a técnica aberta, e é uma técnica que dentro do SUS, nível Rio e nível Brasil, é a técnica de maior volume. E uma situação que é importante, a gente realmente tem uma expectativa de melhores resultados funcionais na cirurgia robótica, mas a gente também acompanha pacientes nossos antigos e que continuam com PSA zerado, tendo relação sexual, às vezes até mesmo sem medicação, totalmente continente e tendo sido operado por nós na residência há 15, 20 anos atrás e olha, os doentes muito agradecidos e as coisas estão muito boas. É bem verdade que a gente vê maiores taxas de complicações e maiores taxas de tempo de internação, tempo de catéter, alterações uretrais, piora relacionada à parte funcional, comparado aos nossos resultados, de cirurgia robótica. Uma outra situação também que acontece, Daniel, muitas das vezes a gente tem aquela visão do nosso serviço público, né? Que não somos só nós que operamos, né? Somos nós que operamos junto com residentes, diversos outros colegas também operam e a gente tem aquela visão de todos os pacientes como dentro de um pacote, um volume imenso e alguns bem, outros tendo algumas necessidades de alguns retratamentos ou tratamentos complementares. Dentro do nosso consultório acaba sendo um nicho menor, uma atenção mais diferenciada, mais homogêneo. Alguns pacientes de alto risco a gente não operou, encaminhou para radioterapia, complementação de tratamentos com oncologista, ou seja, acaba que a gente muitas das vezes acaba sendo mais seletivo e tendo aí grupos mais controlados comparado aí a serviços maiores, né? Essa é uma questão que é importante, mas eu não vejo como algo errado, algo que vai cair em desuso de maneira breve, né? Perfeito, também não encaro dessa maneira. Eu acho que esse podcast vai ser apresentado para urologistas, com certeza, mas também vai estar disponível para o público leigo e a gente não pode deixar essa mensagem passar. Assim, a cirurgia aberta, se você está com câncer e você tem que enfrentar um tratamento e a única possibilidade é a cirurgia aberta, você vai ter sucesso no seu tratamento oncológico, vamos ter um pouquinho mais de nuances assim, na sua recuperação no que diz respeito a resultados funcionais, mas vai dar tudo certo. Eu queria de novo agradecer aqui a presença de todos vocês. Mauro, foi um prazer conversar com você sobre a fisioterapia. É um profissional de primeiro gabarito. Alex, mais uma vez, Alex, meu sócio, foi meu residente e tudo que eu vejo que deu certo está aqui do lado. E Renato, um colega de trabalho de muitos anos, parabéns aí pelas respostas e pela contribuição, foi sensacional. Obrigado. E como mensagens finais, eu acho que vale a pena todo mundo só fechar. Daniel fechou de maneira brilhante. Eu acho que a gente precisa ter toda uma informação de forma completa. A gente tem algumas técnicas que possam
contribuir para o tratamento oncológico do paciente, a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica assistida por robô. Essas técnicas não só estão disponíveis para a cirurgia da próstata, mas para diversos outros tumores urológicos e tumores não urológicos, né? Cada vez mais a gente caminha para a cirurgia minimamente invasiva, onde a recuperação é melhor, onde o tempo de internação é menor, mas as outras técnicas continuam mais para algumas técnicas mais para cirurgia aberta do que para cirurgia minimamente invasiva. Assim, se a gente for falar, por exemplo, de tumor de bexiga, a gente tem ainda mais cirurgia aberta do que cirurgia minimamente invasiva, até mesmo na vida privada, exatamente. E eu acho que é importante ter esse esclarecimento direto com o seu urologista. Se tem dúvida, vale a pena ter uma visão do oncologista, visitar o fisioterapeuta antes da sua cirurgia. Eu acho que precisa ter esse conjunto de informações para que você vá seguro para a sua cirurgia, siga o seu tratamento e tenha ali uma organização completa de toda a sua linha de condução e que as coisas vão acontecer da melhor maneira para você e para os familiares. Perfeito. Mauro? Obrigado. Vai. Um fechamento. Eu vou concluir, vamos lá. Não, acho que é só para poder fechar, acho que você trouxe uma questão importante, que é o alinhamento de expectativa, só para poder fechar essa condução, eu acho que eu atribuiria a minha presença aqui entre 3 urologistas à importância de pensar num cuidado compartilhado que não só se limita a uma intervenção cirúrgica e médica, mas sim pensar em outros atores profissionais que possam estar atuando, às vezes uma avaliação que vai ser uma mera orientação, como já tem acontecido, ou até mesmo uma reabilitação a longo prazo, que é uma coisa que pode acontecer também. Então, atribuiria aí a presença da fisioterapia nesse grupo. Obrigado. Queria agradecer o convite e a participação. Acho que tudo que tinha para comentar a gente já falou e esclareceu muito bem. Bom. Perfeito. Obrigado. Obrigado.